Olá, querido povo de Deus, que bom, que privilégio mais uma vez podermos estar aqui juntos para podermos meditar na palavra de Deus neste devocional. Amados, hoje eu quero conversar com vocês sobre Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Amados, que a palavra de Deus nos diz que o Senhor tem para nós uma carreira proposta, ou seja, Ele tem um propósito para nós nesta vida. Nós que hoje decidimos viver pela fé, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Então, a fé exige de nós uma carreira, ou seja, um caminhar, um propósito, onde nós vamos cumprir com a vontade de Deus nesta vida e depois dessa vida nós vamos para os céus, que é o propósito final. Mas, amados, a palavra em Hebreus 12, 2, além do propósito, da carreira, ela fala que nós precisamos olhar para Jesus para cumprir este propósito, porque certamente nessa vida nós temos muitos impedimentos para a nossa fé, porque este mundo jaz no maligno, este mundo se rebelou contra Deus. Então nós estamos num mundo onde situações adversas existem e onde há muitos impedimentos para nós prosseguirmos na fé e atingirmos o nosso propósito em Deus. Mas, amados, diz que nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, ou seja, Ele criou a fé, Ele planejou, amados, a vida de fé para nós. E não só isso, amados, Ele também é o consumador, porque Ele veio neste mundo cumprir um propósito como homem, ou seja, parecidos com a gente, comigo, com você. Ele como homem, ele cumpriu o propósito aqui e consumou. Ele tornou também possível para nós ao consumar, ao praticar e vencer. Ele tornou possível porque ele derrotou o Satanás, ele derrotou o pecado e o inferno. Então nós temos que olhar para ele. E isso, amados, de olhar para ele, eu tenho pensado nesses dias, não é só ficar contemplando um quadro, uma figura, né? Não, amados, sim, contemplar uma fé contemplativa, mas para adorá-lo, para engrandecê-lo, para exaltá-lo. Isso sim, amado. Mas eu creio que como a palavra de Deus, ela fala ali em Lucas 10, 38, há um propósito que é o de Maria, por exemplo, que ficou sentada olhando para o Senhor Jesus enquanto aqui neste mundo, em carne, né? Ele e ouvindo a palavra dele. Então, amados, a primeira coisa que é olhar para Jesus é olhar para aquilo que ele tem para nos dizer, ouvir a palavra dele, desejosos para praticarmos esta palavra. Este é o primeiro propósito, de olharmos para o Senhor Jesus. E a segunda coisa está ali em Hebreus, que nós acabamos de citar, Hebreus 12, 2, que diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, ele desprezou toda a afronta que havia contra ele, e, amados, olhando para uma recompensa. Então, pelo gozo, pela alegria que viria para ele, ele seria vitorioso por nós, amados, para ele como homem aqui, e mostrando para nós que é possível, e ele foi vitorioso. E, amados, então olhando para ele, Jesus olhava para a recompensa. Qual a recompensa que ele teria? Amados, ele voltaria para o céu como um vencedor, sabe? E não só isso, ele olhando, e olha até hoje, com muita alegria, amados, ele olha o resultado, vendo eu e você buscando viver pela fé. Então, quando diz olhando para Jesus, amado, é olhando para aquilo que ele fez diante das afrontas, das provocações, dos impedimentos, para que ele vivesse com fé nesse mundo. Então, ele estava de olho em algo maior, ele olhava lá na frente, ele olhava para nós. Queridos, aprendamos a tirar os olhos das lutas, das oposições para a nossa fé, e vivendo para a fé, olhemos para onde nós vamos chegar, olhemos, procuramos, busquemos imaginar, queridos, que nós
vamos chegar lá na frente. Eu vejo um corredor, uma pessoa que está correndo. Amados, o propósito dele é chegar na linha, na reta de chegada. Então, amados, temos um propósito, é terminar essa vida cheios de fé. E olhe para Jesus, olhe para a recompensa. Tire os olhos das lutas, das oposições, das perdas que há neste mundo. E olhe para Jesus, porque nele sim nós somos mais do que vencedores e cumpriremos a carreira que nos está proposta. Então, de olho na vitória, cheio de esperança e vivendo pela fé, cumprindo o propósito de Deus nessa vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, eu amo vocês, no nome de Jesus.